Olá para você que está assistindo ou está ouvindo este nosso podcast especial Descomplicando sobre Consórcio. Eu sou o Gabriel e estou falando diretamente do Ito Plaza Hotel, é onde a gente está gravando este podcast especial e a gente está muito feliz, não estou sozinho neste projeto. Gostaria de agradecer desde já. Muito obrigado a todos e a todos vocês que estão assistindo. Bom, este podcast serve para você que tá aí acompanhando, para você que é um possível cliente ou já é cliente, e a gente vai descomplicar, a gente vai falar um pouco sobre a história do consórcio, vamos aprofundar sobre o que é o consórcio e como que a gente pode adquirir, como você, produtor rural, pode adquirir a sua máquina de maneira planejada e inteligente. E, para isso, estou recebendo aqui um cara muito especial. Ele trabalha desde 2001 na área comercial, começou a carreira no segmento de rental, atuando como agente e, posteriormente, como coordenador de vendas numa agência de locação de veículos. Atuou por 10 anos como vendedor e supervisor de vendas em concessionário autorizado de veículos. Em 2016, aceitou o desafio de trabalhar no consórcio nacional Valtra, atuando como assistente comercial. Em 2019, foi promovido a gerente regional de vendas e está aqui no Consórcio Nacional Valtra há 9 anos. Wellington Braga, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. É uma honra, uma satisfação muito grande estar representando todo o time do Consórcio Nacional Valtra, né? A todo o time comercial, né? Então, vai ser um prazer, né, fazer esse podcast com você e esclarecer todas as dúvidas, né? Mostrar como é que funciona o nosso produto, né? Como começou, enfim. A gente está aqui para esclarecer e tirar essas dúvidas. Beleza, então bora começar? Bora começar. Olha, eu trouxe algumas perguntinhas para você, Wellington. Começando aqui pela história da Valtra. A gente sabe que a Valtra já é uma marca de renome no mercado do agro brasileiro. Eu queria que você contasse para a gente, para quem está assistindo aí, qual que é a história da Valtra, como que ela se iniciou, a marca, e como que ela entrou no mercado brasileiro. Gabriel, a Valtra, ela é uma marca finlandesa, né? Ela existe desde 1941, né? E ela veio para o Brasil nos anos 60, mais precisamente em 1960, né? Ela se instalou aqui no Brasil e foi a primeira montadora de trator a produzir um trator no Brasil e também na América do Sul. Até então não existia nenhuma montadora, tanto na América do Sul e, consequentemente, no país, né? Então, é uma empresa pioneira, né? A primeira a produzir o trator. O primeiro trator que ela produziu no Brasil foi o Valtra 360D, né? Ao longo dos anos, ela foi ganhando, logicamente, ela foi tendo uma participação grande em relação à questão de volume de vendas, né, no mercado, né? Nos anos 70, 80, 90. Nos anos 90, ela foi privatizada aqui no Brasil e passou, na época, quando ela chegou no Brasil, até então ela era conhecida como Valmet, o nome era Valmet, né? E aí, a partir dos anos 90, ela foi privatizada e passou a se chamar Valtra, né? Valtra, Valmet, depois ficou só Valtra, né? Que significa Valmet Tratores. Exatamente. Legal. E aí, posteriormente a isso, né, só para dar sequência na história aí, em 2004 para 2005, ela foi comprada, né? Ela foi incorporada pelo Grupo ACO, né? Que é um dos maiores players global aí de produtores de tratores e máquinas agrícolas do mercado mundial, né? Sendo um dos líderes de mercado. Então ela não era da ACO. Ela não era da ACO. Sozinha mesmo. Até 2004 ela não era da ACO, né? Ela era uma marca independente, né? Que chegou no Brasil em 1960, né? Mais precisamente na cidade de Mogi das Cruzes, né? A primeira fábrica dela foi inaugurada lá. E hoje ela tem 3 fábricas no Brasil, né? Uma em Mogi das Cruzes e 2 no Rio Grande do Sul, em Santa Maria e Birubá, né? Onde produz trator, colheitadeira, pulverizador, e implementos em geral. Uma potência, né? Que legal. A de Mogi ainda funciona, então? A de Mogi funciona. Foi a primeira? É a planta mais antiga, que é a que foi inaugurada em 1960. Que legal, que legal. Viu? E deixa eu perguntar, e como que o Consórcio Nacional Valtra surgiu dentro dessa história? O Consórcio Nacional Valtra surgiu em 2005,
Na época que a marca foi incorporada pelo Grupo Aco, né? Uhum. Como o Grupo Aco tem outras bandeiras também, né? E já tinha o consórcio, na época havia uma necessidade e a fábrica tinha um sonho de ter um consórcio próprio com a marca dela, porque até então ela tinha consórcio com marcas administradoras independentes, né? E a partir de 2005 ela inaugurou e realizou o sonho de ter o próprio consórcio, que é o Consórcio Nacional Valtra. Hoje, né, que nós temos aí 2005 para cá, nós temos 20 anos aí de sucesso aí no mercado, com vários funcionários, né? E uma rede de colaboradores na área comercial espalhada por todo o Brasil, né? Então, a cada concessionário Valtra, hoje no Brasil tem mais de 170 pontos de vendas, né? E assistência técnica de concessionários Valtra. Em cada ponto de venda tem um representante, tem um assistente comercial, tem um representante do consórcio atendendo aquela região, aquele agricultor, aquele produtor. Ah, que legal. Tá espalhados aí por todo o país. Exatamente. Que Exatamente. legal, que legal. Para quem está ouvindo e nunca teve a experiência com o consórcio, você poderia explicar para a gente de uma forma simples como que funciona? Claro, com certeza. O consórcio nada mais é do que uma poupança programada, né? Planejada, Uhum. uma compra compartilhada, onde várias pessoas se unem num grupo, cada um contribui com uma parcela mensal, e a soma dessas parcelas ela vai gerar um caixa, né? Fundo comum, e esse caixa é utilizado para compra, aquisição do bens, que no nosso caso é o trator. Então, essa uma explicação bem simples do como é que funciona, como é que é o consórcio. E dentro desse grupo formado aí, as pessoas elas não saem do grupo, todo mundo vai receber esse bem. Todo Que mundo elas vai estão receber o tratando. bem, vão pagando parcela mensal, né? E a forma de receber esse bem tem duas maneiras, através de lance ou através de sorteio. É a Beleza. forma de adquirir o bem, de antecipar a compra, né? Eu fiz o consórcio, eu não tenho pressa, quero pagar. Eu vou esperar ser sorteado. Eu fiz o consórcio, tenho intenção de adquirir o bem a curto, médio prazo. Vamos trabalhar com lance, vamos trabalhar com antecipação de parcela dentro do grupo para poder receber esse bem de uma forma mais rápida, receber o trator de uma maneira mais rápida, né? Ah, legal, legal. Bom, aí você já está explicando um pouquinho dessa vantagem aí desse modelo de compra. Sim. Tem mais vantagens em adquirir consórcio ao invés de outro tipo de compra, modelo de aquisição? A principal vantagem do consórcio que eu considero é a ausência de juros. Todo mundo sabe, né? A maioria das pessoas sabem que o consórcio não tem juros. O que o consórcio tem é uma taxa de administração. Que comparado com o financiamento, por exemplo, o custo é muito mais baixo. Então, por exemplo, hoje nós temos grupos que trabalham todos os nossos grupos, a taxa de administração é 14%. E o prazo para pagamento é até 10 anos. Se você pegar 14% dividido por 10 anos, a gente tem um custo anual de 1,4% ao ano. Ao passo que o custo de um financiamento ao ano, a gente está falando aí de financiamento agrícola, rural, está na faixa de 11,5%, 12,5% ao ano, se a gente estiver falando de um financiamento agrícola. Se a gente estiver falando de um financiamento CDC, por exemplo, para uma empresa, essa taxa de juros ela vai pular para 16%, 17% ao ano, ao passo que no consórcio o cliente vai ter um custo somente de 1,4% ao ano. Então, para mim, essa é uma das principais vantagens. Caraca, não, mas peraí, explica de novo. Como assim? A diferença, porque até às vezes é difícil para quem está assistindo Sim, entender qual que é a diferença aí dos juros com a taxa de administração. Não é a mesma coisa? não é a mesma coisa. Taxa de administração é o custo que a administradora tem para cobrir as despesas operacionais dela, certo? Certo. E essa taxa de administração é diluída num prazo. Então, como a taxa de administração ela é fixa, a gente está falando aí de 14% diluída em até 10 anos. Como a taxa de administração fixa, quanto maior o prazo, melhor para o cliente. Os juros é o custo do dinheiro que a instituição financeira, o banco, por exemplo, ele toma no mercado ao longo do tempo. Então, a taxa de juros, quanto maior o prazo, mais juros esse cliente vai pagar ao longo do tempo. Então, a gente está comparando aí, por exemplo, você pegar 100 mil reais,
E se você colocar uma taxa de 14% ou 1,4% ao ano, o cliente vai pagar em torno de 14 mil no período integral. Se a gente colocar uma taxa de juros de 12,5% ao ano num financiamento, por exemplo, o cliente vai pagar R$ 12.500 de juros somente no primeiro ano de pagamento. Então, é aí que a gente fala que entra o consórcio, que a vantagem em relação ao financiamento é melhor, né? Quem se planeja, né? Quem tem intenção de se planejar e comprar o trator a um custo mais acessível, né? Um custo menor, ele com certeza vai investir no consórcio. Vai investir. Outras vantagens que nós temos flexibilidade na forma de pagamento, né? Nós temos alguns grupos que têm parcela reduzida, então o cliente tem a opção de fazer o pagamento com uma parcela menor, né? Uma parcela reduzida durante um período. Não, peraí, ainda mais. Ainda mais isso, exatamente. Ainda mais isso. Então o cliente tem flexibilidade no prazo para pagamento, né? Tem um prazo longo para pagamento, nós vamos lançar um grupo aí que o cliente pode pagar em até 150 meses. Então, assim, tem muitas vantagens que o consórcio tem em relação ao financiamento, em relação a outras alternativas de crédito. Nossa! Então, é só vantagem, só vantagem. Que legal, que legal. Sobre adquirir, então, assim, vamos lá. Então, o cliente, ele vai fazer essa equiparação, ele vai ver que consórcio já está na disparada, né? Ele sai de foguete na frente pensando numa compra planejada, pensando em adquirir a máquina que ele está querendo a longo prazo. O consórcio já sai na frente. A longo ou a médio prazo, não a curto prazo. Dependendo, por exemplo, se o cliente se programar, ele vai conseguir comprar a máquina, o trator Valtra dele, a um custo muito melhor. Então, o ideal é ele se programar antes e planejar. Eu preciso do trator para daqui 6 meses, preciso do trator para daqui 1 ano, preciso do trator para daqui 1 ano e meio. Ele tem que fazer a cota já antes, fazer a adesão do consórcio antes, para lá na frente ele se planejar, buscar a contemplação através de lance, por exemplo, né, que é uma forma de contemplação. Né? Quem se planeja, se ele se planejar, ele com certeza vai ter uma economia financeira muito grande em relação a outra modalidade de crédito, por exemplo. Quer dizer, então, que a pessoa ela tem que ter educação financeira, né? Tem que ter uma educação financeira. Né? O consórcio, na verdade, ajuda a pessoa a ter uma educação financeira. Porque, por exemplo, o consórcio ela acaba sendo uma poupança forçada, porque se você faz um consórcio, todo mês você vai ter ali aquele débito, aquele boletim para você pagar, e você, de forma que você vai estar fazendo uma poupança forçada, digamos assim. Você está guardando dinheiro, você está criando patrimônio. Não é só a busca É lógico, o nosso principal objetivo é entregar o bem, né? Mas, de certa forma, você está investindo, você está agregando patrimônio na tua vida. Entendi. Pô, legal, hein? Sobre adquirir máquinas novas ou usadas, acredito que seja uma grande dúvida aí do pessoal que acessa as nossas redes sociais. Adquirir máquinas usadas ou novas. O cliente ele pode escolher, ele só pode retirar uma nova. O nosso principal objetivo é entregar máquinas novas, né? O Consórcio Nacional Valtra, ele nasceu, né? Ele só existe por causa da fábrica, por causa da marca, né? Então, o nosso principal objetivo é contemplar para viabilizar a entrega de máquinas novas. Mas o consorciado, o cliente, ele também pode comprar máquina usada, preferencialmente nos concessionários Valtra, né? Porque tem concessionário que trabalha com máquina usada. Então, ele pode comprar máquina usada até 3 anos de uso, por exemplo. A gente vai fazer a contemplação e a entrega desse bem também. Então até 3 anos de uso. Até 3 anos de uso, exatamente. Legal. Para quem quer aderir, quem está ouvindo, quem está assistindo, quem quer participar de um grupo do Consórcio Valtra, quais são os passos, quais são as condições? Para você em casa que está assistindo esse podcast, que tem interesse em adquirir um consórcio, nós temos, como eu falei, né, nós temos mais de 170 pontos de vendas dos concessionários Valtra em todo o país. Então, em cada concessionário, nós temos um vendedor que atende esse concessionário, né? Nós temos um gerente e nós temos também um profissional nosso que atende nesses concessionários. Então, você vai procurar um profissional, um vendedor que atende esse concessionário, o vendedor vai explicar como é que funciona o consórcio para você, né? Ele vai orientar você a fazer um plano.
é de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, se é um produtor, precisa de um trator de 80 cavalos, por exemplo. Vou fazer um crédito na faixa aí de 230, 250, 260 mil. Nós vamos achar um crédito, a gente vai programar um crédito para você de acordo com a tua necessidade, né? E uma parcela bem acessível que caiba no seu bolso. Então, como a gente tem, eu falei agora há pouco, nós temos grupos com prazo para pagar até 150 meses. Então, por exemplo, um crédito de 200 mil reais, o cliente vai pagar uma parcela menos de 2 mil reais por mês. Então, uma parcela muito acessível para um crédito alto, para comprar um bem de valor agregado alto também, que é o trator, né? Realizando o sonho de ter um Valtra na sua propriedade, né? Então, é dessa forma que funciona. Para concretizar a compra, o cliente ele vai assinar, tem um contrato de adesão, ele vai assinar o contrato de adesão. A partir do momento que ele pagou a primeira parcela, pronto, ele já está participando das assembleias e está concorrendo no sorteio ou no lance na primeira assembleia para aquisição do bem dele, se tiver uma necessidade imediata, por exemplo. Nossa, legal. Então, eu já ia até perguntar sobre isso, sobre os prazos e valores médios das parcelas. Então, é por volta aí de 2 mil reais. O nosso ticket médio hoje gira em torno de 230, 250 mil reais, né? Então, ticket médio, só para entender, é o valor de crédito médio de toda a carteira? Exatamente. O valor de crédito médio vendido no mercado, em torno de 250 mil, porque qual que é o carro-chefe em algumas regiões de trator que vende? Qual que é a potência? 70, 80 cavalos em algumas regiões. Então, é mais ou menos o valor de crédito de um trator para o valor de crédito para essa potência de trator. Então, para esse crédito, o cliente vai pagar em torno de R$ 2.300, R$ 2.200, R$ 2.400 aí no máximo de parcela ao longo aí de 100 a 150 meses para ele pagar, dependendo do grupo que ele for encaixar ele. Então, uma parcela bem acessível, né, que cabe no bolso do produtor para aquisição de uma máquina aí que vai trazer muito retorno financeiro para ele, né? Legal, legal. Eu queria saber, então, qual que é o diferencial dos grupos do consórcio Valtra dentro do mercado de consórcios? Quais as características especiais que os grupos que você, o Wellington, trabalha, quais as características especiais que ele tem? Não, eu posso falar com propriedade. A principal característica dos grupos do consórcio Valtra e do consórcio Valtra, ele é muito reconhecido, inclusive pela concorrência, é o volume de contemplação e, consequentemente, o volume de entrega de máquinas e tratores no mercado. Então, a Valtra sempre foi reconhecida, o consórcio Valtra sempre foi reconhecido pelo volume de entrega. Então, assim, contempla muito. Os grupos são saudáveis, tem várias pessoas pagando em dia no grupo, gera um caixa maior, a gente tem oportunidade de entregar mais, de contemplar mais cota e entregar mais. Como um consórcio direto de fábrica, a gente tem também uma entrega garantida pela montadora, né, de tratores. Então, por exemplo, nós temos grupos que nós vamos inaugurar agora em 2025, agora nesse mês de 2025, nós temos a assembleia que contempla até 100 cotas, até 100 tratores numa única assembleia. Numa única assembleia. Numa única assembleia. Então, um dos principais motivos é o volume de contemplação que o consórcio Valtra disponibiliza para o produtor. Então, para aquele cliente que tem interesse em comprar o trator a curto, médio até longo prazo, o consórcio Valtra, sem dúvida nenhuma, é a principal vantagem, o principal caminho e mais economicamente e financeiramente mais barato para adquirir o bem, às vezes com um lance baixo devido a esse volume de contemplações que eu acabei de falar. Então, geralmente, um consórcio, por exemplo, um consórcio de uma instituição financeira, de um banco, por exemplo, eles contemplam lá 2, 3, 4 cotas, 5 cotas por mês no máximo. Nós temos um grupo que nós vamos contemplar, nos primeiros 24 meses, nós vamos contemplar 20 cotas todo mês. A cada 6 meses, nós vamos ter uma super assembleia com 50 contemplações. E ao final do prazo de 24 meses, nos primeiros 24 meses, a gente vai entregar 800 contemplações. 800 contemplações. Dentro de um grupo de? Dentro de um grupo de consórcio de até 3 mil pessoas dentro do grupo. 3 mil pessoas? Até 3 mil pessoas. Até 3 mil consorciados. Que legal. Esse grupo vai ser inaugurado agora em janeiro. Nossa, você já até respondeu aqui, que eu ia perguntar para você dessas novidades. Então, já falando ele já inaugurou? Quem quiser já pode adquirir? Já está disponível, né? Nós já vamos disponibilizar essa semana um Super 3000, que é o novo grupo da Valtra, onde só reforçando, né?
o volume de contemplação muito alto. Então, prazo para pagamento até 150 meses para pagar, parcela que cabe no bolso do produtor, parcela baixinha. Taxa de administração, 14% em 150 meses, então a parcela, o custo anual é de 1,1%, é até menor do que aquele que eu te falei no começo, né? Ainda é menor, por isso que eu falei que é uma novidade, né? Esse grupo só tem coisa boa, né? E como que ele chama? Super 3.000. Super 3.000. Ah, fique ligado, hein, pessoal? Super Fique 3.000, ligado. aguardem. Super 3.000. Logo, logo um vendedor aí da região de vocês vão estar visitando a sua propriedade e vai estar oferecendo esse grupo para vocês. Super 3.000, 800 contemplações nos primeiros 24 meses. Todo mês uma assembleia com 20 contemplações, né? A cada 6 meses uma super assembleia com 100 contemplações. Então é muita entrega, é muita contemplação. Então se programem, se planejem para entrar nesse grupo, fazer aquisição pagando uma parcela baixinha, né? A um custo de 1,1% ao ano. Financiamento é 12,5% ao ano. Nossa, quer dizer, o cara que também ele está querendo adquirir a curto prazo, ele também pode entrar nessas 800 contemplações. Também pode entrar, porque tem contemplação através de lance, né? Que a gente sabe que se o cliente for contemplado é a melhor maneira possível, né? Não desembolsa nada e contempla a cota através do lance, através do sorteio, perdão. E nós temos a oportunidade de contemplar com lance fixo nesse grupo também, com 25%, 35% e livre. Então, nós temos também a oportunidade de contemplar com lance embutido. Então, por exemplo, se o cliente não quiser desembolsar, contemplou com lance fixo de 25%. Se ele não quiser pagar os 25%, ele paga 5% e pega 20% da própria carta e embute. Então, ele pode usar até 20% da própria carta para pagar o lance. E aí esse valor é debitado do crédito dele, né? Ah, então ele vai descontar do crédito que ele tem para pagar já o lance. Exatamente. É isso. Então, possibilidade. É outra vantagem. As possibilidades são... Consórcio é um produto muito flexível, né? Então, tem muita vantagem, tem muita flexibilidade, né? Logicamente, como eu falei, né? Há um custo muito baixo, né? De 1,1% ao ano. É popular, né? É popular. É um produto que nasceu no Brasil, né? Não sei se você sabe. É um produto nacional. O consórcio surgiu nos anos 60 no Brasil, né? Para atender uma demanda do mercado na época, né? Na época da Revolução Industrial, na época da industrialização no Brasil, nos anos 60. O mercado automotivo demandava, né, crédito, né? Não tinha crédito no mercado. Surgiu lá o consórcio nos anos 60. Um grupo de pessoas do Banco do Brasil, na época, vou citar o nome aqui, se reuniram, fizeram um consórcio próprio e criaram esse produto que está hoje no Brasil há mais de 60 anos, com muito sucesso. Hoje tem administradoras aí de todas as marcas, só que a nossa é o menor custo. Legal. Falando um pouco mais, então, sobre 2025, futuro, o diretor do Consórcio Nacional Valtro, o Antônio Carvalho, participou da Hora H do Agro na Jovem Pan recentemente e ele comentou um pouco sobre as perspectivas do setor agropecuário para 2025. E eu queria saber de você, que também está aí na ponta, tem contato com produtores rurais, quais são as suas expectativas para o futuro do agronegócio e o papel do consórcio dentro desse cenário? A expectativa para 2025 no agronegócio é muito positiva, né? Provavelmente a gente vai ter uma safra recorde esse ano, né? A gente provavelmente também não vai ter muita interferência climática, né? A gente estima isso, né? Como vai ter uma safra recorde, vai ter uma demanda maior para o produto. Então, mais pessoas vão comprar mais máquinas, trator, implemento, plantadeira, colheitadeira. Elas vão precisar mais. Elas vão precisar mais de máquina. Tá. Automaticamente vai ter uma demanda maior para o crédito, né? Só que o custo do crédito hoje está muito alto, né? A taxa Selic, vocês sabem, está na casa aí de 12,5%, 12,25% ao ano, e a tendência é que em 2025 ela pule para casa dos 14%. Como eu falei para você no início, que os juros tem um custo, né? O banco, para emprestar esse dinheiro, ele tem um custo, esse custo é repassado para o produtor. Então, o custo do dinheiro esse ano vai ser maior, né? Para o produtor, né? Enfim, em geral, né? E vai ser mais restrito também. Então, vai ter menos recurso disponível, né? A um custo mais alto. É aí que o consórcio entra, né? Como eu te falei, quem se planejar
Por isso que o consórcio também tem uma perspectiva muito positiva nesse cenário, né? Não só o nosso consórcio, o consórcio em geral, o produto consórcio, né? Então, a perspectiva é muito boa, por quê? Porque quem se planejar vai ter a possibilidade de ter acesso ao crédito a um custo menor, que vai pagando só a taxa de administração nesse caso, esse grupo novo, 1,1% ao ano, né? E a taxa Selic ela não vai entrar na contagem do consórcio. Então, quer dizer, o cliente que adquire o consórcio, ele vai estar optando por uma alternativa saindo da taxa Selic? O cliente, por exemplo, que opta por um financiamento, o financiamento ele está condicionado e atrelado ao mercado. Então, se a taxa de Selic estiver muito alta, o custo do dinheiro vai estar mais alto. Sim. E aí, o valor desse produto que o cliente, o produtor está comprando, ele vai ter um custo maior ao longo do tempo, né? Quanto maior o prazo, mais juros ele vai pagar. Ou seja, os juros vai ficar maior porque o banco vai cobrar mais. Exatamente. Está sendo cobrado atrás dele. Exatamente. Esse custo. Ao passo que o consórcio ele não sofre interferência do mercado financeiro. Então, subiu a taxa Selic, a taxa de administração é a mesma. Eu estou na administradora há 10 anos aí, pelo menos, nunca houve um reajuste de taxa de administração, sempre foi a mesma. Então, isso é uma tranquilidade maior para o produtor, né? Porque Nossa, bem maior. a gente não tem interferência nesse sentido. Então, para nós, por isso que a perspectiva é muito boa, para nós vai ser um cenário muito positivo, porque a gente vai poder atender, de repente, essa demanda maior do mercado para um dinheiro mais barato que a gente vai disponibilizar, né? Nossa, total. Legal. É isso. Nossa. Bom, então a gente já estamos chegando no final do... Já, nossa, Já, passou viu? rápido. Que legal. A gente estamos nos encaminhando para o encerramento. E agora eu queria saber, para o encerramento dessa conversa, eu queria saber de você, Wellington, algumas coisas mais pessoais. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber qual que é a sua relação pessoal com o consórcio. Qual foi o momento que virou a chavinha para você e você viu que o consórcio é um bom negócio, aquele momento que você se apaixonou pelo produto e decidiu compartilhar com as pessoas sobre consórcio, saindo de casa todos os dias e fazer sua carreira nesse sistema? Eu tenho uma relação com o consórcio de longa data. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu já trabalhava, né? Obviamente, naquela época, eu já trabalhava com 16 anos, ganhava um dinheirinho e só gastava o dinheiro. Tem um tio meu que falou, viu, moleque, para de gastar dinheiro. Vem aqui, puxou meu braço, levou eu numa concessionária de moto e fez eu fazer uma cota de consórcio com 16 anos. Então já começou. Mas me ajudou. Porque lembra que eu falei que é uma poupança forçada? Sim. O consórcio? Eu guardei dinheiro dos 16 anos até os 18 anos, pagando uma carta de crédito, pagando um consórcio. Quando eu fiz 18 anos, quem é homem, né? Principalmente, quando faz 18 anos, o que ele quer? Tirar a carta e comprar um veículo, comprar um meio de transporte, comprar uma moto, enfim. Quando eu fiz 18 anos, eu já tinha uma carta de crédito de consórcio contemplada e fiz a aquisição de uma moto 0 quilômetro por causa do consórcio. Então, aí começou a minha relação com o consórcio. Aí, ao longo dos anos, passaram-se os anos, eu tive mais umas 6, 7, 8 cotas de consórcio, né? Então, eu sempre tive relação com o consórcio. Trabalhei em concessionária de veículos, então lá também a gente vendia e tinha relação com o consórcio. E em 2016, como eu te falei, recebi o desafio de trabalhar na administradora de consórcio e comecei a me familiarizar ainda mais com o produto que eu já conhecia como cliente, né? E passei a trabalhar como um vendedor, né? Como a gente gerente regional, né? Mas a gente também é vendedor, logicamente, né? Então eu tenho uma relação com o consórcio há quase 30 anos aí, pelo menos, né? Com muita satisfação. Sempre foi bom para mim, né? Porque além de me ajudar a guardar dinheiro, me ajudou a comprar veículo, comprar moto, agregar patrimônio, enfim. Ao longo dos anos eu sempre tive uma relação muito boa com o produto e hoje é a minha vida, né? O consórcio é a minha vida. Quase 10 anos aí na marca, né? Trabalhando com muito orgulho nessa marca, né? Que a gente atua. É um produto que tá no meu coração e tá no coração de todos os brasileiros. Legal. E como chama seu tio? Agradeço a ele. É o Juscelino. Juscelino. Conhecido como Celes. Ele que me ajudou.
Que legal. Wellington, faltou a gente já está se encerrando aqui, mas faltou alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Não, acho que é isso, né? Tem muitas dúvidas, às vezes, que o cliente tem, o consorciado tem, que são esclarecidas, às vezes, numa visita, né? No campo, né? Ou uma visita no concessionário, né? A gente tem os profissionais justamente para isso. A gente está à disposição, né, para esclarecer essas dúvidas, mas geralmente as principais dúvidas são essas, né? O cliente às vezes tem dúvida quando ele vai ser contemplado, né? A contemplação, né? A principal dúvida do cliente tem é quando ele vai ser contemplado, quanto ele vai pagar de parcela por mês, em quanto tempo ele vai pegar o bem, né? Isso a gente esclarece às vezes numa visita, ou assim, o prazo para retirada do bem está condicionado à contemplação da cota, que é através do sorteio ou através do lance. Ele vai se programar para dar o lance. O lance dele sendo vencedor, a gente vai fazer a entrega do bem. Mas as principais dúvidas são essas. Então, responde, se eu fizer a cota, quando você... Quando vai ser contemplado? Depende da sua programação. Então, por exemplo, nós temos um grupo lá que vai contemplar com 100 consorciados. Você vai dar um lance, a gente vai pegar o histórico de lance daquela assembleia. Está saindo com lance de 35%. Você dando lance dentro desse histórico de lance, a sua probabilidade de ser contemplado é muito grande. E aí vai ser mais ou menos o prazo que você vai tirar. Se você pretende se programar para dar o lance daqui 6 meses, você vai pegar o bem daqui 6 meses. Se você pretende se programar para dar o lance daqui a 1 ano, você provavelmente vai pegar o lance daqui a 1 ano. E o produtor rural, ele já trabalha com programação, né? Programação de safra, ele já tem Sim. esses conceitos na cabeça dele, né? Geralmente os produtores, eles trabalham ou geralmente eles programam o lance na safra ou na safrinha. Então, na safra e na safrinha, geralmente eles têm a receita maior deles, né? Que ele vai colher lá a soja, o milho e o trigo, ele vai ter uma receita maior, ele vai usar aquele capital, de repente, para ofertar um lance, contemplar a cota e comprar o bem, né? E se programar a entrega. A outra forma também, de repente, ele tem um bem usado, tem um trator usado lá, que ele vai vender, ele usa esse recurso para dar o lance, contemplar a cota e retirar o bem. E aí renovar. E renovar a frota, né? Acontece muito isso, né? O cliente usar o próprio trator usado, ele usa como lance, oferta o lance, contempla, paga o lance, utiliza o crédito para comprar o bem, e daqui 3, 4, 5 anos ele faz a mesma coisa. Uma renovação de frota, né? Que legal. E aí vai conseguindo, com as máquinas da Valtra, ele consegue ter um aproveitamento muito maior da colheita. Um aproveito maior, porque as máquinas da Valtra, a gente já é sabido, né? Tem uma performance muito boa, né? Tecnologia embarcada, enfim. Ele vai ter um custo menor, tratores com um consumo menor, né? E, consequentemente, adquirir esse trator é um custo baixo também, através do consórcio nacional Valtra. Que legal. Nossa, olha, tô quase fazendo uma coisa. Vamos fazer uma. Cara, só que eu só não tenho fazenda, não tenho sítio. Mas é isso aí, Wellington. Muito obrigado. Valeu aí. Quer dar um agradecimento, um recado aí pro pessoal? Eu quero agradecer, né, e a todo o time Valtra, né, ao podcast pela oportunidade, né, e falar que a gente está à disposição, né, como eu falei, com qualquer concessionário do Brasil inteiro, nós temos um profissional, um representante da marca, né, do consórcio Valtra atendendo para poder ter acesso a essa oportunidade que a gente falou aí do Super 3000, que é o grupo novo que a gente lançou. Super 3000, fiquem ligados aí, hein, pessoal? Então, É isso só aí. contatar o Wellington, que ele já vai atender o representante comercial ou concessionário Valtra mais próximo de você. Wellington, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. E muito obrigado a você pela sua atenção. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau.